A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Bom estarmos aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Frio, inverno. E vai ter a nossa festa, né? Dos Gideões, né? Ofertinha, né? Isso, vamos fazer uma grande festa, se Deus quiser. Estamos arrecadando para ter uma baiuca lá cheia. Glória. Então, aí vamos convidar bastante gente. E vamos também, como eu falei naquele dia, eu comentei aqui, né? Nós vamos comentando sobre o convite do pastor, meio foi de mão puxada. Como é que foi domingo agora? Né? Como é que foi domingo? Domingo deu a chamadinha? Não. Para dar uma paradinha, pelo menos 1 minuto. Não, mas a 1 minuto são 60 segundos. Mas né? alguém tem que pedir para Próximo domingo, esse vocês vão- microfone comigo. Tem que pedir. No próximo domingo, quando Tem que for pedir. eu, vai ser o irmão aqui. Vamos falar, pegar o microfone. É. Pastor, me empresta o microfone. Eu vou pedir para ele o microfone dele.
isso, Domingo, irmãos, rapidinho. da oração. Né? Nós precisamos orar um pouquinho. Né? Não, Você não quer orar 30 minutos? Mas venha, ore 5 minutos. Júlio. Quem quer pode orar 10, venha, ore 10. Né? Eu tenho que estimular que tem muita gente que não tem gente que não a sabe. oração. Não sabe. Então, precisa. Eu vou ficar atento quando o pastor me der uma palavra uma vez de introdução. Eu vou ler um versículo sobre Isso, oração pode. e vou falar, convidando e pregando em cima O disso. Josué também pode dar uma força pra ele. O Josué. Hã? É cansei de bater nessa tecla. Mas não, eu acho, José, naquele dia tu não estava, né? Eu e o Romualdo nós levantamos a leve, que o pastor está aqui e a gente. Cadê o pastor? Levantamos a leve. Porque, como eu já falei, pode ser a minha mãe, está errado, está errado. Podia ser na segunda? Tem toda terça-feira a oração lá. E eu mandei para ti, mandei para o José, Sei lá, segunda sobre as ou quinta. críticas, tudo baseado em versículo da Bíblia. Sim. Então a É, gente porque juntos você pode faz. fazer crítica sim, né? Não, Não agora pode comigo. A murmurar. oração do pastor Nena podia ser segunda ou quinta. É. Quando nós podíamos A terça acompanhar. sabe que tem compromisso. Pois é, isso também eu acho. Não só por compromisso aqui, mas daí Então, nós podíamos acompanhar. Então a gente tem que Então, pegar, não todo tem- mundo pega junto, tá Mas criando, só que daí o que acontece? Parece que faz as coisas para não orar. É, pois é, isso aí, se tivesse coisa aqui forte, eu concordo. Mas nós somos uma igreja meio que pequena ainda. Se a gente tivesse dois grupos fortes, tudo bem, vai uma equipe lá, e outra equipe lá. Mas enquanto a gente está meio pouco, nós temos que se unir para orar um pouco É que aqui. nem assim, ó, Eu ia lá. eu não Lá posso me no- comprometer, lá no me Pastor comprometer Ney. todo, mas tipo assim, Lá no Pastor vamos em tal Ney, lugar orar é- tal dia. É um Se negócio as de pessoas falarem, família. então vamos pois para é. o torneio, Não vai é ter ele oração só, para o torneio. não vai levar. Se as pessoas dizem, Ah, eu vou, fulano, você vem buscar, eu Sabe que vou. podia ir na Se é a segunda, palavra eu aqui, vim não perder é. viagem, não é direto, mas eu sempre estou vindo buscar, vem buscar gente para ir. Sim, José. Porque a gente Eu- comigo. Só ali falando do pastor Marcelo, lá é ele, é uma oração, ele e a família Sim. que faz perdão. Então não é para nós. Só que Ah, não podia é ser- Então, reunião. nós podíamos Não. ir junto para. É só ele e só a família. É, porque talvez vai ser falado coisa falar que coisa. Toda a família tem, né? nem eu ele não levou. Só que podia ser feito ou na segunda ou na quinta. Não, aquele outro é muito feio, né? Porque não tem nada, né? Cara feio. Só que daí assim, ó, pelo lado, eu pouco querendo não, porque o inimigo tá aí para Já casei, até né? atrapalhar mais em todo Claro. lugar. Mas que tipo assim, muitas vezes a pessoa pode pensar assim, mas só Ok, vem garoto. na oração aqui só vem o pastor Marcelo, da 107. igreja ninguém vem. Aí fica naquele pensamento, entendeu? Eu não venho toda terça-feira. Viver
Deus. Eu Eu não posso forçar muito. Daí Salve os irmãos com a paz do Senhor. Feliz por cada irmãos, né, que estão aqui nessa noite. Eu sei que não é fácil, né? Sair do conforto do lar. O corpo pede para ficar no pé do sofá, assistindo o programinha, né, que a pessoa gosta, né? Netflix. Netflix. Mas é assim, irmãos, o reino dos céus ela é tomada por força, né? Aleluia. Embora que muitas vezes a gente dá a escapadinha aqui, a escapadinha ali, mas graças a Deus os irmãos, né, sempre estão aqui juntos. E lembrando, irmãos, que logo nós vamos ver, né, nossa festa, dia 3, 4 e 5. E o nosso irmão Ednelson é o nosso regente ali. Assim. Daí eu não sei se ele gostaria de falar alguma coisa sobre os ensaios. Que dia que são? Quer falar alguma coisa? 3, 4, 5 É 3, 4, 5. de julho. Julho. É. Julho. Sexta, sábado, domingo. Ele sabe. Esse, sabe? Saúde de irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero só saber. Coloca aquilo que tu Na na tua realidade, coração. eu quero saber quem vai participar. Acho que tá aqui. É só os que estão aqui? Eu acho que vai, né? Deve ter mais, irmão Falcão, eu acho. Tem mais, tem Não, João o irmão Falcão disse que Falcão. ele só quer vir na oração, só não quer participar em nada, louvar nada. Eu não quero. Ele só vem de vez em quando participar aqui, por causa que ele traz a mulher dele no ensaio das Mas noivas. ele canta lá na frente. Mas ele não estava querendo ir mais, ele falou que não. Eu não Não, quero não mais. adianta forçar, não adianta. Assim, irmão, o pastor ele estava querendo fazer o uniforme. Só que assim, ó, o que os irmãos acham de nós vir de paletó, um blazer preto, uma camisa branca e uma gravatinha? Os 3 curtos. Eu tenho. Paletó preto eu tenho, blazer, né? Eu não tenho paletó preto. Ou Não tem? sério? Eu tenho 4 blazers. Vai ser bem frio. Preto não tem. Eu tenho. Só que a gente tem que entender que vai ser bem frio. Se fosse só camiseta. Vai Eu servir? tenho até mais. Não, mas aqui não precisa servir porque há. Pode ser. Não, assim, ó, Vai ficar grande, né? eu não sei, assim, ó, na verdade, não, assim, pelo menos uns 3, Não, gravata não se precisa quer gravar. varão, né? Gravata não Você precisa gravar. gravar. Camisetinha branca demais. Isso. Tu me vende Vendo o quê? o blazer? Não, eu empresto. Eu Dou. Não, eu te pago. Não, Você pagar. não. Mas- Cadê o amor? Cadê o amor? É por 3 dias da festa, não? É. Não, mas aí eu tenho 4 blazers. Só preto não tem, então eu queria ter mais um para pretinho. Troca então, dá o preto pra ti, tu dá o azul pra ele. O teu corpo é igual o meu, né? Eu vou pegar essa barriga. Eu vou pegar uma. Tu também vai pegar? Tira, Eu tenho uns 3. Tem um pequeno lá, falar nisso, eu tenho que trazer para ver se serve para algum irmão. Tá, pode falar. Ele dá aqui Fala, meu irmão. Desculpa, eu tenho. Achei que pegou. Como o irmão Romualdo falou aí, pra mim, eu achava ideal. Uma camisa branca, gravatinha, E acabou. blazer. Porque assim, eu acho que esse aqui E é a muito gasto. capaz de baixar. Calça preta. Muito gasto. Calça preta. Ah, e depois eu me dei uma roupa que deu você Sim, vai irmão. usar. Já falei pra minha mulher também. Vamos fazer um uniforme. Para as crianças, para nós, gente, eu não tenho que estar fazendo Mas camisa. aí vamos falar assim. Eu não sei se tem do Gideão lá no passado. Porque se essa roupa todo ano vai fazer. 35 de beleza. Esse de cara Ah, casado. ele tem dos Gideões. Mas é teste preto também. Tem, e não tem nada, só tem o desenho dos Gideões e não tem o. Eu tenho. Pode ser. Então, é mais da frente, costura. Pode ser só o terno e a camisa por baixo. Nós vamos fazer no domingo então, de terno, então, se você quer. Se tiver frio, amém. No domingo, pelo menos um dia. É, Sim, pode vem de ter. terno. De Fazer gravata. foto. Gravata e botar assim uma camisinha branca por baixo. E a cor da gravata? Não, daí- Qualquer um. Gravata Camisa pode branca. Ah, chega lá, você cor. Se desse assim, ó, se desse pra todo mundo botar a gravatinha pretinha também fica legal também. Todo mundo com gravatinha preta. Então, só Eu acho preta, que toda é. preta. Camisa branca, paletó Eu preto. tenho uma maior prova que esse um. Não,
Porque eu acho assim, como é dos irmãos, eu acho que ficava legal calça e preta, acabar né? com esse negócio de uniforme agora, né? Calça social preta. Ah, não, isso aí não é uniforme. Não, cara, é muito dinheiro. Eu tô comprando essa camisa disso aqui, cara. Meu chapéu, volta e meia camisa, e compra aqui, compra aí. Eu não tô comprando nem papel higiênico em casa mais. Usando sabão, usando sabão branco. Bom, daí assim, ó, então tá, os irmãos concordam com a gravata, Isso. paletó preto e camisa branca, pronto. Calça preta. Porque não dá pra Isso é pro domingo. O que dá pra Não, fazer é não. dos Gideões. Tem a camisa dos Gideões do ano passado. Também tem a camisa de Deus também. Que eu acho que todos os irmãos têm, né? Mas é frio, né? Não, a camiseta do Gideões e o blazer por cima. É o blazer por É cima. isso que eu ia dizer. É, Vem com a mas eu não tenho camisa de Gideões. A camisa dos Gideões é preta. A camisa dos Gideões Mas eu boto Mas aí é fácil Só assim. Mas eu boto camisa preta normal. Tu não tem? Não, mas aí. Não, mas aí bota camiseta preta normal. Não, não é camisa, é branca, não é preta. É branca. Não, mas eles estão falando que a camisa dos É porque Gideões tem tá uma preta. camisa de Deus aqui. Num desses dias. Ano passado. Num dos 3 dias tu pode E vir. daí botou o terno. O terno é Eu só acho o mais domingo. legal. Ah? O gravata, não. É, dá o Gideão ali. Sim, né? Fica legal. É que daí na sexta e no sábado dá pra É usar. que daí assim, ó, não dá tanto transtorno e esse negócio de Paletó, começar a sapatinho. correr atrás dele. Dá E pra aí usar no chega domingo, perto, dá muito gasto, né? Fardado. Eu vou ter que comprar a calça preta. Não, pode vir, pode vir. Eu vou ter que ir. Calça Eu ainda tô meio assim. É, Claro. jogar pelado, cara. Pode ser jeans também. Pode ser jeans, não tem problema. Aí o mais vai ser só a parte de cima mesmo, né? A parte de cima. A gravata. É, Vai de cima. só para Vai de baixo ali. É, tem o pastor, né? O pastor foi parte do Gideão, né? Sim. Claro. Tá bom. Ele tem a camisa. É capaz dele ter umas camisas daquela lá sobrando. Ah, camisa preta. Tá bom. Eu vou onde Nelson com a palavra. Vamos Desculpa, perdão, Nós estamos em... De novo. Se é para a gente fazer para Deus, tem que dar o nosso melhor. Eu, pelo menos quando eu era dirigente e regente do conjunto, lá o nosso era Gideões de Cristo. Então, a gente fazia uns 6 meses antes ia ensaiando. Mas lá a gente colocava o quê? 7 hinos. Por quê? São 3 dias. A gente, para não repetir, gente, mas aqui como já está em cima, não dá para a gente ensaiar 7 hinos. 3, tá bom. Mas olha, nós temos tudo menino ali que nós estamos tirando bem ali. Eu vi Elias Silva. Mas é aquela coisa, Mas daí, claro, o irmão. tem que ter, se a gente for fazer para, vamos supor, eu e o irmão cantar e os outros ficar. Não, tu quer ver a boca. É por isso que Não, não pode ser hinos muito complicado. Porque se você pega hinos muito complicado em cima da hora, Só não fingir dá. que tá. Então tem que ser hinos fáceis. Nem que Esse é o problema. Às vezes fala assim, mas é pouca gente, mas não adianta ter um monte lá e não cantar. Sim. Não, e assim, ó, eu. Mas antes É de... as guerreiras de O Cristo. irmão acha As de guerreiras de Cristo, convidar se todas irmãs abrissem a pra- boca, meu, ficava um coral ali. Fica que o irmão acha. É, mas a minha mãe achava complicado. Eu Tinha um monte de velhinha, lá pra ensaiar, daí eles pegavam o hino complicado da Lorieta, que só a Lorieta cantava. Ninguém conseguia repetir. Aí daqui a pouco eu pego e passo por cima, ela dentro. Podia ensaiar 6 meses, tá ligado? A gente poderia o quê? Fazer o quê? Então, é fácil. Fazer um convite a outra igreja. Você tá indo lá? Sim. Legal. Isso pode ser árvore, mas pode ser outros fáceis de convidar. É. Antigo, bem cantado. Bem cuidado. É. Da Assembleia aqui do Morro Grande, né? Também. Cuidar do grupo deles ali. Uma igreja que vocês conheçam que vai convidar e vai vir. Porque não adianta também convidar os irmãos e as não Aqui vir. no Morro Grande é meio complicado, sabe? Né? Pelo menos a parte das crianças. Convidamos umas 2 vezes, vamos, tudo, fizemos coisa. Bem, não. Em cima da hora, não dá pra ir. Porque não adianta também Assembleia de Deus também não vem. Que não se mistura. Tem que ser realista. Agora, o que eu acho mais O senhor não interessante, deixa. o que eu acho mais interessante é esse povo que diz que são servos de Deus. É assim, desse jeito. E acham, porque tem deles que acham, não, só a Assembleia que vai ser salva, só a Batista que vai ser salva, só. Cara, Mas tem um porém. O pastor aqui não foi com a equipe lá na Jorge Paula?
Deus não... Chega lá e joga na lata do pastor, bem assim, pastor, nós queremos fazer um convite assim, assim, assim. Lembra que a gente veio aqui? Vem, papel de homem, o senhor leva a equipe lá. E vai, Não bigode, ele não duvido vem- que o pastor, a maioria diz ele palavra. Ele não Se ele vem, for aqui, ele mas não Se vem no café. pastor Nauride sempre também. se o pastor disser que vem, vem. O pastor convidou, Não, Naurides, o pastor Naurides e a Ana Paula, mas aí da Assembleia, é. vai ter que vir debaixo da bênção dele. É, não. Mas se o pastor... Mas daí ele vai ter que vir se o porque pastor ele- Nauride disser que vem, ele vem. Não, mas ele só vem se o líder dele liberar. Assim, ó. Eles têm uma hierarquia, Mas se ele Não, não Eu nasci lá dentro, mano. Não, eu até concordo, mas aí como ele deve visita, a Assembleia de Deus também tem esse ponto. Não, não. Tem pastor que se a igreja vir visitar aqui, ele dá a palavra e vai lá visitar o Mas povo. assim, ó, o pastor Marcelo ele tem bastante aliança com as igrejas. Tem a Chama Viva, tem outra igreja lá, como é que é? Sim, essas vêm. Não, mas o pastor Gilmar é mais complicadinho. Não, mas assim, também. A chama viva, então. Entende? Da chama viva. Chama viva. Não, tem a Chama Viva, tem vários. Não custa lançar semente. Sim. Veio. Aquela O que ele vai do... fazer? Aquela que é do Moisés também, acho que veio. Ô, Bom, A visão missionária que está aqui agora, irmão, É. assim, ó, deixa eu só depois eu já concluir. A gente eu vou falar com o pastor Marcelo, pra gente mandar os convites nessa igreja. Entendeu? E daí Vamos pede, assim, o Mas convite vinte vai- pede até tal dia uma 23, confirmação. Né? mas tem que ser meio que É a global. programação É, que mas vai tem que- fazer. Não, a programação a gente vai. O pastor vai. Daí a gente vai fazer, né? A gente vai fazer a programação. Tá. Mas assim, ó, deixa eu só comentar só. Eu já tenho um pregador que é são da Assembleia de Deus lá de Joinville, é a família do Phelps lá. O quê? A família do pastor Phelps, a Ah, sobrinha dele. É um conjunto de coisa mais linda. Vai abrir na sexta-feira. Sebastião? Sebastião Phelps. No sábado, na sexta-feira, É Sebastião Ferreira. eles vão estar lançando. E daí no sábado vai estar o grupo. Vamos olhar como é que é? Caravana Não, não. que era caravana. Que era. Só que tem- Jerusalém. só que- Jerusalém. Não, Tem é que ver- Jerusalém. Só que tem que ver quem dirige. Por exemplo, assim, ou até você conversar com o pastor no dia de festa, tentar botar na programação para começar mais cedo, 7 horas. Sim. Porque, É sábado, ó, né? se começar às 7h30, se começar às 7h30 e terminar. Ah, 7 horas? Não, por exemplo, assim, no sexta, no sábado, o 7 tem que começar às 7 horas, termina às 9, são 2 horas de curso. Então, se botar tudo na planilha, dia de festa, nós cantamos o hino. Não enrolar, né? O hino da harpa é mais um. Daí tem esse negócio da oração da oferta, que ele sempre vai manter, Sim. e a oração da pessoa do enfermo. Então, se tu bota tudo na planilha e deixa no mínimo 40 a 1 hora de pregação, o caboclo que vem de fora, tem que botar na planilha e se dá esse horário. Uhum. E o caboclo que vai dirigir daí, Não, sim. mantém isso. Ah, se começar a encher linguiça. Não, mas Sim, é- linguiça. E mais uma coisa, irmão fulaninha, coitadinha, pediu pra cantar, e se não cantar hoje, você se desvia. Não, é isso. Aí- Assim, ó, quando eu dirijo. Ah, e outra coisa. Quando eu dirijo, eu não rolo, né? Eu. Né? Quando Eu daria preferência os convites. Também. Aqui tem domingo e Não, daí nesse dia canta nós que somos uma festa, só o hino da harpa, que é meio tradicional lá, e de fora, Quem vem de fora. e de fora ainda mesmo assim, como até, Se quiserem assumir lá os instrumentos, até o da harpa poderia ser nós também cantando. também. Pode ser nada. Não, sim. Esse Vamos nós escalar não temos, tudo. eu. Tudo certo, vou escalar. Firme Os irmãos vão nessa. fazer tudo. Né? numa das sexta-feira, por exemplo, o hino da harpa pode ser um dos hinos ensaiados que vai cantar com a igreja toda, mas na frente do ladinho, junto com a igreja. E se vier de fora, grupo, não o individual. Ah, o irmão Carlinho vai cantar, não. Então, se vier grupo, botar o grupo. Grupo. Grupo canta o hino. Não, a gente vai dar coisa pro Porque senão, convidado. 3 horas de Se culto, for não convidado, vai. vai ser Eu usado. penso assim. E se a festa não custa nem passar uma vida Ó, nova? outra coisa. A filha dele vai cantar. O departamento. Ei, Não. o dia da Segunda a festa. sexta. Depois Vai essa aqui. cantar, vai Já diz cantar. antes, fica no azeite. De fora, fica Vai cantar a Júlia, não vai cantar a Júlia. É, tudo no azeite. Tudo assim. É só de fora. Nem que teu irmão vai se desviar, fulana. Depois Vocês falam demais. Fala. Eu acho. Fala, meu irmão. Não, se for falar, se for falar. Estou esperando. Mas nós vamos fazer um Eu sou paciente. Sou paciente. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, né? Um dia pra dar uma reunião. Mas de... Tá. Para isso, para gente ensaiar, eu preciso no mínimo meia hora do ensaio.
no mínimo meia hora pra gente Podemos ensaiar. ensaiar num domingo, no sábado, né? Podemos fazer, poderia. Na oração também aqui no curso. Pra festa a gente quer fazer como ele tá falando. Uma meia hora. Nós oramos das 7h30 às 8h30. Até as 9h30. Ensaio, né, para o fiel. Já corta até uma pregação, se precisar. Uhum. Né? Hora das 7h30 às 8h30, que é uma hora, né? Ninguém. Tu levanta antes até. Uhum. Mas. Tem tempo. Ah, não é uma hora. Não, meia o hora. certo seria. Antes era, porque daí começava às 7. Aham. Começava às 7, antes. Daí ia das 7 às 8, uma hora. Só que daí. Seria bom? Aí como as Não, pessoas não, passaram, não, eu não, queria passar para 7h30. Aí eu ficava comendo só isso, é meia hora só de oração. E se alguém pudesse arrumar pelo menos uma caixinha pequena pra gente ensaiar, ouvir o Na verdade, nesse caixinha eu comprei, eu vou ver com o vizinho meu lá se ele. Eu tenho a caixa. Sim, mas a caixinha é tudo toca a caixa caixa. é muito alto. Tem a caixa aí. Toca a caixinha da caixa. Tem 12 Ah, microfones. a caixinha da caixa. Não tem Bluetooth. Não tem Bluetooth. Ah, tem Não, uma mas caixa. o irmão tem. Tem caixa aí, 12 microfones. Ó. Ah, eu tenho em casa, para por isso, eu tenho uma com butuco. Então. Pra trazer o microfone do professor Levi. Não, ele também tem um, lá em casa tem. Já começa. Hoje não dá, Uhum. mas no próximo. Na próxima a gente já vai. É. Já monta mais A gente isso. já Aqui começa tem que trabalhar. Na próxima terça, no caso. Porque eu vou trazer também as folhas de zinho. Isso. Vizinhos. Isso. Dá pra pedir pra nós, já que ele imprimir, ela imprime. E Você o... manda as letras pra ela. Pelo amor de Deus, faz uma letra grande, né? Vou dizer, ficasse mais ou menos na desse tamanho assim. É, vamos ver. Já com a vez Tá imprimir. bom, então Vai ser uma formiga, né? Aí não presta assim. O irmão José agora, Já. o pegador, né? Tem a pressa. Não, mas esse aí eu falei sério, ele gosta de caminhão, ele tem que ser lá onde tem peixe. Sim, Vai fazer Obrigado, seus professores maravilhosos, servo. Vai trazer a sua palavra nesta noite. Usa eles, serviu a autoridade, usa eles debaixo das tuas mãos, Pai. Nós colocamos tudo diante de Deus nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, todos dizem. Amém. Amém. Aproveitando que estão em pé, vamos ler Deuteronômio. Deus teve nome. O irmão falou Deuteronômio uma vez, quase falou em mistério. Deuteronômio 22. Deuteronômio 22. O irmão não trouxe a Bíblia, não levou? Ah, tá bem. Não, mas vem, acompanha aqui no telão. Pois é, tem que se matar. Nem óculos, só daqui 22. Aqui 22 e 8. Vai ser só um versículo rapidinho. Esperar aqui os irmãos acharem para acompanhar. Mas depois eu vou. 22 de Deuteronômio, versículo 8. Amém? Amém. Na minha versão, quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Amém. Pode sentar. Amém. Então, Palavra. Ali, aquela, a gente chama de parapeito em algum lugar por aí, né? A proteção? Proteção. Proteção. Muitas das casas a gente vê por aí. Às vezes eu fico me arrepiando, irmão, porque eu já fui em Camboriú e eu vejo esses prédios altos, aqueles arranha-céu. Ele é bom dele e tem. E alguns lugares fazem um parapeito assim, Tá bom, Jesus. que até não devia ser proibido acima de 3 andares, só aquele ali. Devia ser feito uma coisa de vidro até em cima. Muitos que compram aqueles apartamentos, que tem criança, eles têm que comprar uma rede, uma redinha, mandar um caboclo profissional vir para usar todo o trabalho do bombeiro, assim, fiscalizar essas coisas, e botam aquela rede, a terra em cima, bem firme. E tem até um maluco que faz propaganda na televisão no YouTube, e ele vem, bota a rede e vem e se joga. Bem, Para mostrar que isso inteiro é bem feito. É uma abençoadinha, né? Parafusou nesse tamanho. Isso. Meu guri colocou lá em Joinville quando o menino era pequeno. Então é uma proteção, e volta e meia a gente vê por aí gente que morre, né? Porque tem a janela, alguns na janela também é colocado, né? A rede por lá de fora, alguns têm a grade, outros têm
essa redinha para evitar, claro, quem quer se matar procura vários jeitos, mas evita bastante situação. Mas a maior preocupação disso aqui é mais para criança. E eu já vi, se quem quiser procurar no YouTube, é só ver lá, crianças que no prédio alguém catou. 3, 4 pessoas pegou e a criança ia caindo e conseguiu segurar. Porque tem essa preocupação, né, com várias situações de altura. Além da igreja tem a parte de cima da Assembleia de Deus, né, que chama galeria, e também tem um negócio de vidro. Para você não sentar, olhar por baixo do vidro, por cima, mas sempre com preocupação. A pessoa até fez alto porque o bombeiro pede que faça, eu acho que é 1,10 m, assim, para evitar que alguma criancinha até consiga pegar, subir, né? Eu trabalhei de porteiro, criança é criança, mas tem os pais que só a misericórdia de Deus, que nem sabem da criança, ai que lindo, correndo, corre. E quando olha, cadê a criança, né? E eu já trabalhei de porteiro, um dia eu estava lá fora no banheiro, lá por fora, sempre de butuco nos banheiros, porque tem rapaz pequeno que é brincadeira no banheiro, e joga um pezinho, cola, só a misericórdia. Uma vez entrou por dentro do banheiro, fechou e pulou por fora, ficou lá preso, trancado. Pegou a vaga do Siegfried. Eu peguei a vaga do Siegfried. Então, você via uma criancinha assim, eu olhei lá, foi lá e queria pegar na água, não conseguia. E fui lá de água para ele, botei no colo e fui levar para a mãe já, mas tipo para galhar também. Porque eu galhar assim com sabedoria, né? Digo, querido, o negócio é o seguinte, a tua criancinha estava lá fora, é perigoso. Tem uns caboclos aí que ficam lá fora, às vezes uns mendigos, às vezes uns caras esquisitos ficam ali por fora. Já dão uma. Tem mãe que não se toca. E eu observando esse versículo aqui, a Bíblia foi se preocupar, né? Deuteronômio, onde fala, onde há restrições de leis. Então aqui tem várias regras, várias leis. Tem lei para muita coisa no tempo passado, né? E essa preocupação eu fiquei de butuca, né? Assim, puxa, até nisso se preocuparam. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Porque pode acontecer, mas daí se folgou, passou da linha do limite. Tinha uma certa proteção. Se escorregar ou tá ali. Tem uma. Porque a minha mana, esse é um testemunho meu da minha. Ali na casa da família Neuber, que até o pai dele, o filho do irmão Neuber, foi prefeito, Marlon, e deu B.O., foi para na cadeia. Já era até presbítero, mas pagou o preço. Porque não vigiou. Presbítero, quem é crente, que vai ser prefeito, sabe que já está lutando contra o capeta até dentro dos olhos. Às vezes não ora, não vigia, né? Veio uma empresinha, jogou um dinheirinho ali, foi adoçando e acabou caindo. Mas esse menino que era prefeito era amigo da Zane, os dois com 14 anos, a Zane também. A Zane foi parar lá. E até no tempo que morreu a mãe do Neuber. Morreu a mãe do prefeito, morreu nessa época, mulher nova. E eles não fizeram esse parapeito, fizeram uma beirada assim por fora da casa, fora, sem nada, não botaram nada, ali, só o piso. E piso lisinho ainda. E às vezes um dia ela voltou da casa e começou a brincar com esse menino. E corri, e de repente numa dessa, saiu da dentro de casa e não fez a curva. Escorregou direto e foi lá, por misericórdia de Deus, foi retinho em pé, e lá fora tem um gramado. Os dois pezão na grama. E ela era magrinha na época, quase que caiu assim, mas foi muito. E daí tudo bem, na época só bateu perna, melhorou, tá? Veio pra casa, mãe, eu tô com dor nos dois tornozelos, mãe, foram no hospital que tinha aí na Garuva, na época já estava até terceirizado o hospitalzinho. Não, tem nada. Minha mãe falou, mas tem, tá os dois inchados. Foi pra Joinville, os dois trincados. Estavam os dois, tiveram que enfaixar, ficaram um tempão com os dois joelhos assim, ó, os dois tornozelos enfaixados um certo tempo, por uma situação dessa. E eu me arrepio por aí quando eu vejo algumas casas, às vezes, já inauguradas, gente morando e ainda não fizeram. Por quê? Porque são situações de perigo. E se a Bíblia se preocupou com esse detalhe, se preocupa com a vida. Mas a instrução que me leva para um menino chamado Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia vai falar que em uma época de guerra, a guerra parece que estava mais tranquilinha, o Davi bateu a preguiça nele e disse, não, vai só o Joab para a guerra. Só o fulaninho, vai lá, só o general, tá bom. Tantos mil soldados, leva para lá. E tinha uma época que era época de guerra, não sei se no inverno, parece que era época de guerra. Vamos lá. Ganharam uma guerra, foram lá no outro lugar, estavam cercados, estavam na guerra. E o Davi em casa, tranquilinho. E a Bíblia vai contar, depois vocês podem conferir, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 11, fala também que Davi está no terreno, Davi dormiu, tirou um cochilinho de tarde, está ali.
né? Tirou o cochilo. E daqui a pouco, espreguiçava e vai pro terraço, né? Dá um bisu, como é que tá, prefeito, né? Ele é o presidente. E de repente vai dar uma olhada no terraço. E daí tá ali, de repente tá uma piscina, alguém. A Batseba. Astros verdejantes. Os olhinhos brilhou, né? E na época os reis podiam até, tinham todo o direito de olhar alguém. E se caso fosse solteiro, tinha a Bíblia fala da lei dos reis. Salomão errou nessa lei. Porque podia escolher. Salomão tinha um monte de mulher e se não fosse casada e não fosse estrangeira, não tinha pecado nenhum, podia trazer. Pra cá então é minha esposa. Não sei se assinava o papel, não, é minha esposa. Bota aí no areia. É minha esposa. Bota aí pra engordar. Bota aí pra engorda. E pronto, mas o Salomão errou. Não, porque tinha muita, pegou todos os estrangeiros, fazia negócio fechado, olhava uns trem daquele assim bonito que está vendo, né? Porque era de outro país, mas era ajeitada, brilhava os olhos pra cá, tá vendo? E o ser humano tem um olho terrível, rapaz, só misericórdia. E eu até botei aqui um versículo para nós ler, e é muito conhecido de vocês, Mateus 6,22. Eu não quero ser muito cansativo, meus irmãos, só essa palavra que Deus botou no meu coração. Nós vamos ler ali Mateus 6,22, essa palavra que uma da manhã é bem gasta de vocês saberem. Bem gasta. E a minha versão fala assim, a luz do corpo, né? Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo fica cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar de escuridão, como será terrível essa escuridão? Irmão, uma pessoa cega, às vezes eu fico analisando como é difícil alguém cego. A dificuldade é terrível, é terrível. O cego de nascença parece que até ele não teve tanto problema, né? Parece que ele se acostumou ali, aparpando, andando, parece que ele não tem um remorso na vida, né? Mas o meu tio, um primo meu, uma benção, criado no Profico, homem de Deus, trabalhou na Tigre muito tempo, mas de repente Deus chamou ele e ele foi para a obra. Foi lá pro Paranazão, eu esqueci até o nome das cidades. E daí fez a obra do Senhor, e fazendo a obra do Senhor, Valdemir também em Joinville, fazendo, daí levou os 3 meninos pequenos, e até tinha um que ficou grande lá, ia trabalhar, porque tinha que comer também, ia trabalhar em Canavial, embarcava num ônibus, só com o olho de fora, todo tampado para cortar. Na época lá ainda, não sei se ainda tem isso, mas cortava o cano na base de tampar só o olho. Até um lufa e hoje em dia tem máquina, muita máquina, né? Quem é rico, mas muitos não tem máquina, obrigado de cortar, limpo e corto e um coitadinho para ganhar uma miséria, boia fria, saía 4 da manhã para botar 8 da noite. E o meu primo sofrendo na obra de Deus, lugar que tinha igrejinha, meia dúzia de irmãos, alguns podiam pagar dízimo, outros não pagavam, e olha, mal ele fazia para comer. Aliás, para comer até era uma benção que tinha um irmão, só que daí tipo assim, ninguém vive só de chuchu e de abóbora, tinha de pilha lá no canto, abóbora, chuchu, mas o coitadinho fez a obra do Senhor e se virou nos 30, né, que Deus não deixa voltar, mas sofre, né, de repente foi por menino no olho, ele com diabetes, foi ver, fizeram de tudo, gastaram um dinheirinho em Curitiba com um pastor que deu a mão, 8 mil reais, operou, não adiantou. Na outra vista deu problema, não adiantou, de repente coitadinho cego. Daí agora está ele, numa maior dificuldade, os filhos tudo já casadinho, vindo para Joinville, tudo bem virado aqui. Ele agora está cego, sem saber o que faz, afinal de contas, veio para Joinville, falou com os pastores, lá no Paraná, só se aposenta o pastor presidente, o resto não se aposenta. Por isso que Santa Catarina é uma das melhores convenções que tem, porque quem faz parte da convenção, além de ter um seguro, que se caso morrer, a mulher ganha 50 mil e fica aposentada. Então é um dos melhores convenção que tem, a Assembleia de Deus Santa Catarina, tem um caixa, tem uma caixa de socorro que chamam, que é um dinheirinho que é pago todo mês, para você se aposentar. Então tem bastante
condições. Agora no Paraná é mais difícil essa situação. Só o pastor presidente meio que se aposenta, tá? E o pastor, de repente, como ele é missionário, pago por Profículo, dinheirinho simples, o Profículo de repente pega ele, leva o pastor Sérgio na época, ou não, outro pastor, e ó, ele trabalhou na obra assim, e agora ficou cego. Tá, vamos dar então um salário mínimo pra ele. E botaram lá numa casa, e ele já tinha vendido a casa, o coitado não tinha de morar, pagaram o aluguel e deram o salário mínimo pro coitadinho lá. Cego! E de repente, por isso que eu digo que é uma missão, às vezes Deus permite cada coisa na vida de alguns. De repente a mulher que era um cerne fortinha, vê o marido cego, também começa a ficar meio triste, o que eu faço? E leva o marido para lá, e de repente até levaram para fazer aquele negócio de braille, coitadinho, e ela agora se vê numa situação difícil. De repente a mulher dá um piripaque, pô, o senhor leva a mulher também. Agora está o coitado cego, sozinho, dependendo de 3 filhos homens e uma filha que foi adotada. Uma bênção, também casadinha em Joinville. Daí agora, na casa dos filhos para cá, um pouco ali, um pouco lá, mas o mais velho, graças a Deus, assumiu de vez e leva ele na academia, né, e leva ele para cá, leva para cá. E compraram um reloginho que aperta aqui, diz horário, compraram até a tal da Alexa, assim, que qualquer pergunta que faz, responde, né? Para poder dar um pouquinho de alegria, mas que alegria, a volta e meia hora por ele eu choro, eu digo, meu Deus, a pessoa faz a obra do Senhor, faz, e ela tem filho, tem neto, de repente, com toda a saúde, tudo escuro, e agora vive assim, apartando aqui, vai no banheiro, toma um banhinho, e não vê mais o verde, não vê mais o azul, conversa com alguém pelo ouvido, até que ouve e sabe quem é, né, porque por muito tempo, mas é até uma pessoa que tem uma estrutura forte, porque muitos fazem que nem o Elias, né? Senhor, não sou melhor que meus pais, leva eu, que não quero mais. Mas está ali, deve estar com uns 70, por aí, acho que deve estar com uns 70 anos, ainda firme. Mas nós estávamos falando sobre cegueira, e como o problema do olho é terrível. E se nós pudermos vigiar, eu falei sobre o terraço, e o terraço também tem esse significado, tanto do corpo físico para ir cair, não foi o caso de Davi, que talvez tenha um bom terraço, mas os olhinhos passam por cima, né? O espiritual, os olhinhos estão ali. Daí 2 erros dele, né? Um que não foi para a guerra, e aí o crente tem que procurar batalhar na oração, batalhar no jejum, e batalhar alguma coisinha que possa fazer para a igreja, para o Senhor, para o reino, fazer uma visita, entregar um folheto, né? Não, mas eu estou fazendo parte ali. O que mais a gente se mexer, melhor é. Porque se o corpinho ficar meio paradinho demais, e a vida espiritual não, né? Ficar só no terracinho espiritual, né? Ou acostumadinho com o cultinho da quarta, né? Olhando a Betseba. As Betseba vão aparecer, chova ou vento ou faça sol. As Betseba pode ser crente de cocó, de oração, de jejum, vai aparecer, e se não for também vai aparecer. Tá por aí, de rodo Betseba. Nem era mais nosso tempo. Ali, por azar, ele pegou alguém que até muro na casa dela, mas ele está no terraço. Ele dá uma olhada, né? Mas hoje em dia nós precisamos. Pode estar dentro de casa, pode estar na rua, né? Uma vez eu fui viajar com um pastor aqui para perto, esqueci uma cidadezinha aqui em Santa Catarina. Daí tem um lugar lá que trabalha muito com roupa íntima de mulher. Esqueci o nome da cidadezinha. Aqui perto de Brusque? Pernambuco tem um lugar que vende muito, trabalha muito com roupa aí. Aquela enchente que eles moram. Daí sabe o que eles fazem? Eles botam outdoor grande. Ilhota. Eles botam bastante outdoor na beira do asfalto, que é um perigo para o asfalto. É um perigo para o acidente, irmão. Os outdoor grandes, todas as mulheres deitadas, com os fios dental. Devia até proibir isso, mas o Brasil virou uma bagunça. Mas as mulheres quase peladas no outdoor grande, né? E daí ela está meio atrasada, já agarra a capoeira. Digo só, Jesus, eu passei por uns 20 outdoor daquele. Eu digo, pastor, a gente vinha de carro pra cá. A gente vinha de carro pra cá, pastor, é terrível, né, pastor? E hoje em dia, tanto nos outdoor como ao vivo, com a mulherada na rua. A minha mãe conta que lá no tempo no tempo dela aí, não era muito, nos anos 60, 70, meu Deus, quem tiver, até católico, não usava calça comprida. Católico não usava calça comprida, mulher, não usava. Uma vez uma católica daquela comprou uma calça comprida para ir para Aparecida, isso passou em cima do caminhão, a católica quase se desviou
cima do joelho, na meia da coxa, era prostituta. Ela chamava, lá vai uma puta, todo mundo já dizia. E já passava de longe, as católicas, já passava de longe. E o mundo hoje está virado assim. E se a gente não tiver a graça de Deus, né, para olhar, por isso que eu digo que eu fico, um dia eu viajando com a minha esposa, né, indo lá para Caçador. De repente passou um trem pro lado de cá, com um pouco a roupa, e bem pancosa. Mas eu cuido aqui, mas eu sempre falei para meu amor, nossa visão é 360 graus para mais, até que assim, ó. E a mulher mais ainda, a mulher consegue ver uma pulga no sapato do caboclo que passou aqui, né? Mas eu aqui tranquilo, né? Mas ela, não sei se eu fico assim, só sei que ela viu, ela peguei, puf, em mim. Eu até briguei com ela, o raio me deu um tapa em mim, passou a protetora. Nem viu. Nem viu. Ela se passa 2, 3 então, vou bater o cara, vai dar aqui. Digo, não, daqui um dia eu vou dirigir o cara, tu tampa meus olhos, vai dizer, você é para a esquerda, para a direita. Digo, mas a gente, digo, aqui está então o terraço, colocar a venda, pedir a graça de Deus para nós servir a Jesus com sabedoria, com graça, porque num piscar de olho a escuridão, né, pode chegar na vida de muitos crentes e perder essa visão espiritual, perder esse entendimento do Senhor, de visibilidade. Às vezes tu pode olhar esse trem, mas quando você está bem cheio da graça, você vê como uma alma, você vê como uma pobre coitada. E quando você está cheio mesmo de oração de Jesus, tu olha, né? E aqui dentro também tem uma carne, tem um corpo aqui, um olhos, tudo normal, que é seu irmão da terra. Tu observa e às vezes até a minha mãe dizia, né? É natural de olhar e às vezes alguém olha, não. Um cara feio, esquisito, alto, magro. O senhor nós definimos alguma coisa que a gente vai pela rua, né? A minha mãe que passava por uma pessoa muito feia, às vezes ela é bem crente, mas às vezes ela também. Meu Deus do céu, não estava com uma banana perto? Tão esquisito que é. Igual o irmão dela, João Grande. Então, a gente define, o nosso ser humano define as pessoas que passam por nós. Mas definir como alma, definir como alguém que pode vir para Jesus, tem gente que eu acho que até é um perigo vir para a igreja. Porque capaz de ir na igreja, trabalhar muito ele, irmão aí, porque não sabe também, só se converter bem. Tem um pastor, aquele que passa o paletó, um grande homem de Deus, Marcos Cristiano, que tem gente que julga ele, diz que aquilo não tem nada a ver, mas o Marcos Cristiano dá testemunho dele, é um grande homem de Deus. Teve até preso o ego que inventaram que ele andou fazendo isso, porque é uma guerra espiritual. Já pensou? Um homem que vai para dentro da cadeia, respeitado pela polícia civil e pela cadeia, dentro do Rio de Janeiro. Ele ia dentro da cadeia, um dia ele parou a rebelião, a polícia não sabia o que fazia, o pau pegando, chamaram ele. Ele veio, não, polícia, não, escuta, chega lá e falou, dai, de repente todo mundo, e foi falando, aquele day dele, que é tomar days, Marcos Cristiano disse que um dia foi com ele para os Estados Unidos, lá na Praça daquela ele falou 2 days daqui, caiu uns 10 caboclos. E Deus usa ele tremendamente, ele tem autoridade. Mas as mulheres da igreja dele, quando ele vai lá na cadeia, não vai com roupa normal de mulher. Vão com roupão, talvez por baixo uma roupa normal, mas vai com roupão azul, compridão. Ali, ó, para não ter nem perigo de curva. E na cadeia se respeita muito mais que na rua. Na cadeia não pode olhar para ninguém, ele o olho sempre reto, tranquilo, até fecha o olho. E lá elas cantam, pregam o evangelho e o pastor ali junto com elas. E é algo tremendo, muito poderoso. Esse dia eu vi colocando vídeos, alguns irmãos olham, em algumas igrejas, irmão, está terrível. As mulheres que têm um corpo, como diz o pastor Malafaia, tem uma anatomia avantajada, né? A palavra bonita, né, pastor? Anatomia avantajada, né? E daí elas botam já uma roupa para acompanhar a anatomia, daí vão para o púlpito e pegam o microfone abençoado ainda. Por isso que eu digo que eu sempre construí púlpito por aí, ajudando os pastores. E alguns púlpitos ficam aqui e o cortadinho do obreiro ali. E elas, algumas não vestem, cantam assim, como aqui, aquilo passa no nariz do pastor, pra cá, e o pastor chega assim, ó. Então, Por isso que eu digo, mano, que tem que cantar lá embaixo. eu digo, pastor, esse púlpito nosso devia ficar mais aqui, para não ficar. Ou nós fizemos um púlpito no 3 Lara, que aqui no púlpito não sentava ninguém atrás, só aqui e aqui. Para não ter esse problema. E alguns púlpitos eram essas mulheres por baixo, para evitar esse tipo de coisa. Então, claro que alguém vai dizer, mas o
culpado é o olho do homem. Claro, quem quer, mas o ser humano trabalha sempre com vigilância e prudência. Na igreja do Malafaia e algumas Assembleias de Deus também, e outras tem, no primeira carreira de banco, depois da primeira carreira, é botado um tipo de um protetor para peito, fora, porque tem umas irmãs que também não vigiavam, e uma roupa meia curta, e aí depois assim, ó, dá para ver o Rio Grande do Sul e a fronteira do Gaúcho, a fronteira e tudo. Eu vi no computador, Quando elas fazem assim, tá bom. E quando é aquelas que fazem assim? Isso. Então, essa é a tipo de pessoa. Já aconteceu muito lá na... É só que eu E a gente fala assim, Tem, mas hoje em dia muitos não pregam. E eu já vi no lugar, o pastor prega, púlpitos antigamente eram protegidos, hoje em dia não tem nada. Daí muitas irmãs vão para cima do púlpito, algumas abençoadas, tem um baita de vestidão, sabe o que faz, né? Mas, por exemplo, na Assembleia de Deus nossa aqui, ó, tem as irmãs que cantam no grupo, que eu cansei de ver, e sei quem é, mas não vou dizer por ética. Vão com uma saia aqui e ainda cruzam, e já fica mais alto. Daí, digo, mas aí os pastores antigamente chamavam atenção. Irmã, se fosse entrar em cima, calça, saia comprida, bem comprida, e vigie. Mas hoje em dia não fala. Então, tipo, toda essa situação, tem o nosso lado de vigilância espiritual dos nossos olhos, e tem um pastor líder que sempre também tem esse trabalhar de vigilância, de prudência, para tampar lá, tampar cá. E então o Davi entrou por um caminho terrível, irmão, tão terrível, que acabou cobiçando, trouxe para dentro a menina, deu no que deu, foi o culpado de homicídio e de prostituição, né? De adultério. Quantos pecados ele cometeu? Nesse quesito, Cobiça, adultério e assassinato do Urias. Veio que planejou. E ele ainda quis que mandou o marido para casa dela para isso, para ter a culpa. Isso. Ela dele foi. Ele era um homem de Deus, né? Pois é, aí como é que... Eu aqui no bem bom e meus amigos lá na guerra, não. Ele foi sério. Aí como é que me explica que ainda o homem era segundo o coração de Deus, com toda essa pecada Ele mas também se arrependia. Pelo detalhe de se arrepender e chorar. Foi triste para ele. A família dele, a família. Daí Absalão, alguém prega uma coisa e eles erram. revoltado. Eles erram, alguém diz que sabe que Davi não soube criar os filhos. Ele ouve, não, está errado. Ele soube criar. Antigamente, de rei, já tinha o tal do aio, que era... O aio eram pessoas, professores, aio, só para cuidar das crianças e da liderancinha, criança tá educando, cuidando deles, ficavam cuidando. Então o erro de Davi não foi nesse detalhe. Veio uma maldição que ele abriu uma porta, uma legalidade, que ele deu uma porta, que o Senhor falou, ó, tu se joelhou, pediu perdão, o Senhor, de tudo isso que ele fez, o Senhor não tirou dele o reinado. Ele continuou como rei, como comandante, um homem que não saiu do coração do Senhor, que ele era segundo o coração, continuou sendo. Só que ele falou assim, a espada estará na tua casa. A espada estará na tua casa. Pagou o preço. E olha o que aconteceu com toda a filharada, devido a esse problema. De um detalhezinho, o tal do terraço, onde ele foi, onde é perigoso, fica mais alto, dá para ver tudo. E é bom isso para a liderança, seria muito importante a liderança, porque os atalaias tinham lugares privilegiados na cidade, porque eles tinham que ficar de olho. Quem vinha de longe, viu uma fumacinha de um cavalo correndo e já viu. Antes não tinha luneta, tudo, né? Mas o olho bom de longe, e antigamente já sabiam que vinha alguém. Já olhava para dentro, fulano, tá vindo um cavaleiro de tal lugar. Ou, olha, parece que é um exército, todo mundo se espinhava e já preparava, porque o Tuai estava de olho. Olheiro do Ele é uma torre de uns 30 metros. Isso. Então, Ali também. a igreja precisa muito dessa área espiritual, de homens de Deus que estão olhando, Eu acho que espiritualmente orando, clamando, pastor, vamos orar para isso, para aquilo, não como uma espécie de fofoca, mas como uma espécie de amor por almas, uma espécie de zelo. Voltando aí no Davi,
Eu acho que ali foi uma permissão de Deus, porque ele já estava muito Vaidoso. Muito vaidoso. show. Tanto é que ele nem ele sempre ia para guerrear, né? Como ele estava ganhando muita guerra, ele disse, não, agora minha equipe já, né? Mas não, era para Manda meu sombreiro e eu vou botar. Isso é o problema de muitas lideranças, por isso que nós temos que orar, porque a gente diz assim, a gente gosta de culpar mais lá para lá, mas nós estamos num patamar e a gente pode chegar também a num cargo, e Deus também cobra muito mais de quem está na liderança, mas também cobra de nós com uma coisinha pequena. Tem gente, por isso que tem gente que não quer pegar nada, porque ele só quer ficar no lugar da murmuração, o cantinho da murmuração. Ele senta ali, não faz nada pro Senhor, e aí vai ficar, né? Eu fazia melhor. Você aí, eu bota para trabalhar com você. eu na frente do Gideão aqui. Então, Miserável nunca veio no centro da nação. então tem esse detalhe também, mas é preciso ir e quando for, por isso que muitos perderam o cheiro de ovelha, antigamente ia para o hospital. Hoje em dia, se for no hospital algum pastor, vai porque está ou a esposa, ou um parente, ou um filho, ou um irmão. Outro, tudo bem, eu concordo assim, ó, se você é um pastor de uma cidade muito grande, tem muito a fazer. E eu tenho daí pessoas que eu lidero, pastor X da área norte, pastor X da área sul. Então eu tenho uma ramificação e Deus dá sabedoria para mim. Agora eu não posso perder o cheiro da ovelha do primeiro amor. O primeiro amor não posso perder. Eu posso ficar no escritório? Posso. Mas o jejum e a oração me leva a volta e meia eu tenho que fazer um certo treinamento. Volta e meia eu tenho que ir para um monte da vida. Porque eu só no escritório, é chique, ar-condicionado. Volta e meia eu tenho que chutar o balde e ir lá no lugar, no mato, sozinho mesmo. Volta e meia eu tenho que pegar, não, hoje eu vou no hospital. Eu tenho tanto compromisso, não, mas eu preciso descer. Eu preciso, porque senão eu me folgo. E eu me folgando um pouquinho, o salário tranquilo, o carro bom, não me incomoda, não estou orando muito. Eu tenho uma equipe que está olhando por mim em tal lugar, eu tenho uma equipe que sobe no monte e olha por mim. Aí eu começo só. E então o vento chega para todo mundo. E nós que estamos embaixo também temos uma responsabilidade de fazer que nem Arão e Ur, né? De levantar o braço, segurar o braço e orar por eles e gemer por eles também. A gente sabe que eles estão com dificuldade. Então às vezes nós podemos ser o tal do terraço para eles, que estamos ali protegendo. Se eles quiserem olhar, a gente vai falar assim, e eu jejuamos e oramos por ele, e oramos pelo nosso pastor, e oramos pela nossa liderança, porque não é fácil ter o nosso pastor, ele é líder, e o inimigo está preocupado com quem? Com ele, porque judiando dele, estragando ele, ganhando ele, um monte de gente capaz de vazar, se desejar e ficar encardido com ele. Você viu, sabia? Não, oramos por ele, porque ele sofre esse problema que tem de saúde às vezes. É nossa responsabilidade de orar por ele direto. Senhor, protege, o inimigo não está contente, são dardos de enfermidade que vem sobre ele, são isso, são aquilo e outro, e a gente faz o nosso papel de orar por amor a ele, por amor às lideranças, por amor a cada vida que está vindo para cá, para que tudo comece a funcionar. Guerra vai ter sempre, luta vai ter sempre, só que nós estamos ali no altar da oração, firmado na rocha, vigilante, mas essa vigilância com luz, por todo, ilumina bem o corpo. E daí a gente anda na luz. Quem anda na luz sabe onde pisa. Opa, tem um espinho ali. Agora quem está meio escurinho, já na hora com o olho começa a ficar ruim, é pronto para fazer cagada, tanto para se machucar a gente como para machucar os outros. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém, Jesus. Maravilhoso. Palavra maravilhosa, né? Falando sobre a questão sobre vigilância. Irmãos, vamos se pôr de pé. Vamos dar o término do. As irmãs querem que nós dizemos no louvor ali depois. Oferta. Oferta. Coça. Duas contas no banco, R$1 cada uma. De costa isso, está descansando. Só Jesus para dar graça. Mas uma hora eu quero ajudar que nem um camelo. Maravilhoso. Então, irmãos, vamos lá. Vamos. Oh, glória! Vamos dar o término, né? Nessa noite. E lembrando que o irmão Ednelson, na próxima, estará trazendo a palavra para nós. E eu sempre